Hoje iniciamos um momento especial de reflexão e entrega diante da Palavra de Deus. Não se trata apenas de uma leitura, mas de uma experiência profunda, onde vamos meditar, compreender e orar juntos, permitindo que o Espírito Santo fale ao nosso coração. O texto que vamos trabalhar é o Salmo 2, uma das mais poderosas declarações sobre a soberania de Deus e o reinado de Cristo. Esse salmo nos lembra que, embora o mundo esteja cheio de nações, povos e governantes que muitas vezes se levantam contra a vontade do Senhor, nada pode abalar o trono eterno de nosso Deus. Desde os tempos mais antigos, vemos a humanidade tentando se libertar daquilo que considera correntes ou ataduras impostas por Deus. Mas, na verdade, os mandamentos do Senhor não são correntes de opressão, e sim caminhos de vida, liberdade e bênção. Quando o homem se rebela contra o Criador, ele não encontra a verdadeira liberdade, mas sim escravidão ao pecado. O salmista descreve que os reis da terra e seus líderes conspiram contra Deus e contra o seu ungido, dizendo: vamos quebrar as suas correntes e jogar fora as suas cordas. Essa atitude simboliza a rebeldia humana diante da verdade divina. É uma tentativa inútil de rejeitar a autoridade do Criador, pois, como o próprio Salmo nos mostra, aquele que está no céu ri dessas tentativas vãs. Esse riso de Deus não é de desprezo pela humanidade, mas de demonstração da sua soberania. Ele é o Senhor da história. Nada foge ao seu controle. Nenhum plano humano é capaz de frustrar os decretos divinos. E aqui já encontramos uma grande lição. Quantas vezes nós, em nossa vida pessoal, não tentamos seguir nossos próprios caminhos, como se quiséssemos romper as cordas da vontade de Deus? Achamos que sabemos o que é melhor, ignoramos seus conselhos e depois percebemos que sem ele ficamos perdidos. O Salmo 2 é um alerta para que confiemos no Senhor e nos submetamos ao seu reinado, pois somente assim encontraremos paz verdadeira. Seja qual for a batalha que você esteja enfrentando hoje, lembre-se, os planos do inimigo não prevalecem contra a vontade de Deus. Ele continua sentado em seu trono, governando com poder e justiça. O Salmo 2 segue revelando a resposta de Deus diante das conspirações humanas. O texto diz que o Senhor, cheio de autoridade, declara: eu estabeleci o meu rei sobre Sião, o meu santo monte. Essa frase é um divisor de águas. Ela mostra que, independentemente das tentativas do homem em resistir, Deus já determinou que Jesus Cristo é o Rei soberano. O trono dele não depende da aprovação de reis terrenos, não depende da aceitação das nações e muito menos da opinião popular. Cristo reina porque o Pai assim decretou. E aqui está algo grandioso. Quando o Pai fala: tu és meu filho, hoje te gerei, ele revela não apenas o amor, mas também a autoridade concedida a Cristo. Todo o poder nos céus e na terra foi entregue a ele. Isso significa que a nossa fé não está firmada em alguém comum, mas naquele que é o Filho amado de Deus, o Rei eterno. O Senhor ainda declara: pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Isso aponta para a missão global de Jesus e também para a expansão do Evangelho. O reinado de Cristo não se limita a Israel ou a uma pequena região. Ele é o Rei de todas as nações e seu nome deve ser proclamado até os confins da terra. Essa promessa também se estende a nós, que somos co-herdeiros com Cristo. Como filhos adotados por meio do sangue de Jesus, temos o privilégio de interceder pelas nações, orar pelas famílias, clamar pela salvação de pessoas que ainda não conhecem a verdade. É por isso que, quando oramos, devemos orar com fé, sabendo que o Senhor deseja alcançar vidas em todas as partes do mundo. O salmista também nos lembra que o governo de Deus não é frágil. Ele diz: tu os regerás com vara de ferro, tu os despedaçarás como vasos de oleiro. Essa é uma imagem forte, mas necessária. Representa a justiça firme de Cristo, que um dia virá para julgar as nações e corrigir toda a injustiça. Essa verdade deve nos levar a duas posturas. Primeiro, humildade diante de Deus, reconhecendo que só Ele é o Senhor. E segundo, compromisso em viver de acordo com sua vontade, porque sabemos que um dia estaremos diante do trono do justo juiz. O que aprendemos aqui é que o trono de Cristo é inabalável. Seu poder é eterno e nada pode frustrar os planos de Deus. Diante dessa realidade, a melhor escolha que podemos fazer é nos render ao seu reinado hoje,
enquanto ainda temos tempo de graça e misericórdia. O Salmo segue trazendo uma exortação muito clara. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Aqui percebemos que a palavra de Deus não é apenas um anúncio profético, mas também um chamado à responsabilidade. Não apenas os reis e governantes devem se submeter ao Senhor, mas todos nós, porque cada um tem áreas de influência em sua vida, seja na família, no trabalho, na comunidade ou até mesmo nas redes sociais. Deus nos chama a viver com sabedoria e a aceitar a correção. Isso pode parecer simples, mas muitas vezes é desafiador, porque a natureza humana resiste em admitir erros. Contudo, a verdadeira grandeza não está em nunca falhar, mas em reconhecer quando estamos fora do caminho e permitir que o Senhor nos corrija. O Salmo também nos instrui: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Esse temor não é medo, mas reverência, respeito profundo diante da santidade de Deus. Quando servimos com temor reverente, demonstramos que entendemos a grandeza do Senhor e nos colocamos em submissão a Ele. Ao mesmo tempo, esse temor gera alegria, porque sabemos que estamos debaixo de um Deus justo, amoroso e fiel. Outra instrução poderosa aparece na frase: beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho. Essa expressão simboliza rendição e adoração. Nos tempos bíblicos, beijar os pés de um rei era sinal de submissão e respeito. Da mesma forma, Deus nos convida a render nossa vida diante de Cristo, reconhecendo-o como Salvador e Senhor. O texto também traz um alerta: a ira de Deus pode se acender rapidamente. Isso nos mostra que a graça é abundante, mas não pode ser desprezada. Existe um limite para a rebeldia humana. Por isso, é tempo de escolher a obediência e a vida em Cristo. E o Salmo encerra com uma promessa maravilhosa: bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. A palavra bem-aventurado significa abençoado, feliz, pleno. Isso quer dizer que a verdadeira felicidade não está nas riquezas, no poder ou na fama, mas em confiar no Senhor. Quando entregamos nossos caminhos a Ele, podemos descansar porque sabemos que, mesmo em meio às lutas, estamos seguros em Suas mãos. Essa é a maior bênção que podemos receber: viver debaixo da proteção e da fidelidade do nosso Deus. Se você confia no Senhor de todo o coração, escreva nos comentários: minha confiança está em Deus. Agora que entendemos o contexto do Salmo 2, é importante lembrar que ele não fala apenas de uma situação histórica do povo de Israel, mas também aponta para algo muito maior: o cumprimento profético em Cristo Jesus. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava falando da entronização dos reis descendentes da sua linhagem, mas inspirado pelo Espírito Santo, suas palavras apontavam para o verdadeiro rei que viria séculos depois: Jesus Cristo, o Filho de Deus. No Novo Testamento, vemos esse salmo sendo citado várias vezes como referência direta a Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulos 3 e 4, por exemplo, o texto é lembrado quando Pedro e João, após curarem um homem coxo, foram perseguidos pelas autoridades religiosas e proibidos de pregar em nome de Jesus. O salmo ganhou vida novamente, mostrando que as nações e seus líderes ainda se levantavam contra o ungido do Senhor. Esse é um ponto fundamental. A oposição contra o Evangelho não começou hoje. Desde o nascimento de Cristo, houve perseguição. O rei Herodes tentou matar o menino Jesus. E mais tarde, os apóstolos enfrentaram prisões, ameaças e até a morte por anunciarem a verdade. Isso continua até os dias de hoje, em várias partes do mundo onde cristãos são perseguidos apenas por professarem sua fé. Mas ainda assim, a promessa permanece: nada pode impedir a expansão do reino de Deus. O Espírito do Senhor fortalece a sua igreja, e quanto mais ela é pressionada, mais ela cresce. Esse é o poder de Cristo reinando na história. E aqui está essa aplicação para a nossa vida. Assim como Pedro, João e os primeiros discípulos, também enfrentamos resistências quando decidimos viver de acordo com a palavra. Talvez você não esteja sendo preso por pregar o Evangelho, mas pode enfrentar zombarias, rejeições, dificuldades no trabalho, ou até conflitos dentro da própria família por causa da sua fé. Ainda assim, o mesmo Deus que sustentou a igreja primitiva é o Deus que hoje sustenta você. Não se assuste com as batalhas. Elas apenas confirmam que você está no caminho certo.
O inimigo sempre tenta calar a voz daqueles que anunciam Jesus, mas quem é guardado pelo Senhor permanece firme e vence. Se você crê que nenhuma perseguição pode parar o plano de Deus na sua vida, declare nos comentários: sou mais que vencedor em Cristo. O Salmo 2 também nos revela uma realidade espiritual muito profunda. Existe um espírito de rebeldia que sempre se levanta contra os planos de Deus. A Bíblia chama isso de o espírito do anticristo, que age no mundo tentando se opor a tudo o que vem do Senhor. Esse espírito já estava presente quando os reis e governantes conspiraram contra Davi e seus descendentes. Ele estava atuando quando as autoridades religiosas tentaram calar os apóstolos. E continua agindo hoje, quando vemos governos, sistemas e ideologias tentando apagar a mensagem de Cristo da sociedade. Em 1 João 5,19, a palavra nos lembra: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Isso significa que até a volta de Cristo sempre haverá resistência à luz do Evangelho. O mundo se rebela contra os princípios de Deus porque prefere viver na escuridão, mas nós, como igreja, fomos chamados para ser luz em meio às trevas. É por isso que o salmista fala sobre as nações dizendo: vamos quebrar suas correntes e nos livrar de suas cordas. Para o mundo, os mandamentos de Deus parecem limitações, mas na verdade são caminhos de vida. Aquilo que muitos consideram corrente, na realidade é proteção. O Senhor não deseja nos prender, mas nos livrar da escravidão do pecado que nos destrói. O rebelde vê a disciplina de Deus como uma prisão, mas aquele que crê entende que ela é liberdade. Quem obedece ao Senhor caminha em segurança, enquanto quem rejeita sua palavra vive em constante vazio. E o que o texto nos mostra é que, apesar dessa rebelião, Deus não está preocupado, pois ele reina com autoridade. O Salmo declara que o Senhor ri das tentativas humanas de eliminá-lo. Esse riso não é de escárnio, mas uma forma de mostrar que os planos dos homens nunca serão maiores que os decretos do Altíssimo. Isso nos encoraja, porque sabemos que ainda que o mundo tente se levantar contra Deus, a vitória já está garantida em Cristo. O mal pode tentar, mas jamais vencerá. O Salmo 2 nos ensina também sobre o lugar especial que Deus escolheu para estabelecer seu reinado, o Monte Sião, chamado de Lugar Santo e Cidade de Deus. Historicamente, Sião representava a fortaleza e a cidade onde Davi reinou, e mais tarde, onde o templo foi erguido por Salomão. Mas espiritualmente, Sião aponta para Cristo e para o seu reino eterno. Quando lemos o Salmo, percebemos que o Monte Sião não é apenas um local geográfico. Ele simboliza o centro espiritual onde o poder de Deus se manifesta. É um lugar de autoridade, proteção e plenitude. Assim como Sião foi estabelecido como centro do reinado de Davi, hoje Cristo é o centro de nossas vidas, e a presença de Deus habita no coração daqueles que creem. No Novo Testamento, Hebreus 12, 22, 24, nos mostra que os crentes chegam ao Monte Sião Celestial, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, cercados por milhões de anjos e a congregação dos primogênitos, cujo nome está escrito no céu. Chegamos a Deus, que é o juiz de todas as coisas, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Essa é uma visão gloriosa, que nos inspira a viver em santidade e reverência, sabendo que participamos de algo eterno e divino. Além disso, o Salmo 2 nos lembra que Cristo é superior a todos os anjos e foi constituído herdeiro de tudo pelo Pai. Hebreus 1. Ele é a pedra angular, a base firme de toda a criação e da Igreja. Nada, nem ninguém, pode substituí-lo ou competir com seu reinado. Essa certeza deve nos fortalecer para enfrentar as lutas diárias, porque sabemos que nosso Salvador está à frente, guiando e protegendo aqueles que confiam nele. O texto também nos convida a uma ação concreta, interceder pelas nações. Assim como Deus entregou o mundo a Cristo, Ele nos dá a oportunidade de pedir pela transformação de famílias, cidades e países, proclamando o reino de Deus em cada lugar. Portanto, viver no temor reverente e na obediência não é restrição, mas uma oportunidade de experimentar toda a plenitude da bênção de Deus. É saber que, em meio a um mundo rebelde, pertencemos ao Rei que venceu todas as forças do mal. O Salmo 2 também nos ensina sobre a justiça de Deus e como ele lida com a rebeldia do mundo. Ele afirma que aqueles que se levantam contra o seu plano serão julgados,
e que Cristo regerá com vara de ferro, despedaçando as nações como vasos de barro. Essa imagem é forte, mas revela algo essencial. O poder de Deus é firme, inabalável e justo. O que o mundo vê como liberdade, na verdade, é muitas vezes desordem e destruição. Os mandamentos de Deus não são limitações, mas instruções de vida. Quando o homem rejeita a autoridade de Deus, a consequência é inevitável: separação, dor e vazio. Mas para quem se rende, há bênção, proteção e direção divina. Em Efésios 1, 22 e 23, a Bíblia nos lembra que Deus colocou todas as coisas sob os pés de Cristo e o constituiu cabeça da igreja. Assim como a cabeça dirige o corpo, Cristo dirige e sustenta cada um de nós. Quando caminhamos em submissão ao seu governo, toda a nossa vida se alinha com os princípios do reino e recebemos sabedoria, discernimento e força para enfrentar qualquer desafio. O Salmo 2 ainda nos mostra a atitude do justo, confiança e submissão. Ele nos chama a nos render, reconhecer a autoridade de Cristo e buscar sua orientação em todas as áreas da vida. Essa rendição não é sinal de fraqueza, mas de inteligência espiritual. Os que confiam no Senhor são chamados de bem-aventurados, pois estão protegidos e guiados pelo poder do Rei Eterno. Além disso, o Salmo nos lembra que a fé em Deus traz alegria verdadeira. Mesmo em meio a turbulências, crises ou perseguições, quem está firme em Cristo experimenta paz, segurança e vitória. Esse é um convite para vivermos com fé ativa, intercedendo pelas nações e proclamando justiça onde estivermos, sabendo que o Espírito Santo nos capacita. Portanto, hoje olhe para a sua vida e pergunte: estou rendido ao Rei? Estou permitindo que Ele governe minha casa, minha mente, minhas decisões e meus sonhos? A rendição ao Senhor é o caminho para experimentar a plenitude de suas bênçãos. O Salmo 2 nos revela também a importância do temor reverente a Deus. Esse temor não é medo, mas respeito profundo, reconhecimento de sua santidade e grandeza. É saber que Ele é soberano sobre todas as coisas, que seu poder é infinito e que nada escapa de sua visão. Quando vivemos nesse temor reverente, nosso coração se alinha com o reino de Deus. Servimos com alegria, obedecemos com amor e buscamos fazer a vontade do Pai em cada detalhe da vida. O temor a Deus nos protege da arrogância, da rebeldia e da ilusão de que podemos governar nossa própria vida sem sua direção. O Salmo nos lembra que o caminho da bênção é aquele que se rende à autoridade de Cristo. Quem ignora essa verdade pode enfrentar dificuldades, mas quem confia no Senhor é protegido, guiado e fortalecido. E essa proteção não é apenas pessoal, mas também se estende à nossa família, à nossa comunidade e à nação em que vivemos. Além disso, o Salmo nos dá uma promessa maravilhosa. Os que confiam no Senhor são bem-aventurados. Eles são felizes, plenos, e suas vidas produzem frutos que glorificam a Deus. Não importa a situação externa ou a oposição que enfrentem, a segurança de estar debaixo do governo de Cristo gera paz e estabilidade interna. Outro ensinamento importante é que Deus nos chama a interceder pelas nações. Assim como Cristo recebeu autoridade sobre todo o mundo, nós também podemos orar e declarar bênçãos sobre povos, cidades e famílias. A oração é uma ferramenta poderosa, capaz de abrir portas, transformar realidades e preparar o terreno para o reino de Deus avançar na terra. Por isso, cada ato de fé, cada palavra de oração e cada atitude alinhada com a vontade de Deus contribui para a expansão do seu reino. O mundo pode resistir, mas a autoridade de Cristo é maior, e aqueles que o servem são fortalecidos para resistir à adversidade. O Salmo 2 também nos ensina sobre a importância da submissão à vontade de Deus em todas as áreas de nossa vida. Cada ação, cada decisão e cada escolha devem ser filtradas pelo desejo de agradar ao Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Submeter-se a Cristo não é perda de liberdade, mas conquista de verdadeira liberdade e paz interior. O salmista nos alerta que rejeitar o reinado de Deus e insistir em caminhos próprios pode trazer consequências. A ira de Deus não é caprichosa, é justa e se manifesta para corrigir e orientar, protegendo-nos do caminho que leva à destruição. Por isso, reconhecer nossa dependência dele é um passo vital para receber bênçãos e viver na plenitude do seu amor. Além disso,
A Bíblia nos mostra que a submissão a Deus envolve humildade e oração constante. Quando buscamos sua direção, ele nos guia com sabedoria. Assim como Pedro e João enfrentaram autoridades humanas com coragem e oração, também somos chamados a agir com fé e confiança, sabendo que Deus está à frente de cada batalha, defendendo sua palavra e aqueles que o seguem. O Salmo 2 ainda revela que a verdadeira alegria e bem-aventurança estão em confiar plenamente no Senhor. Essa confiança nos fortalece para permanecer firmes, mesmo em meio à adversidade, às críticas e às perseguições. É a certeza de que Deus cumpre suas promessas, protege seus filhos e estabelece sua justiça, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Hoje somos convidados a proclamar o reinado de Cristo em nossas vidas, em nossos lares e nas comunidades em que vivemos. Quando vivemos debaixo da autoridade de Deus, estamos contribuindo para que seu reino avance na terra. O poder de oração, combinado com fé e submissão, é capaz de transformar realidades, restaurar famílias e gerar milagres. Se você deseja viver em completa submissão ao Senhor e experimentar sua justiça, comente: meu coração pertence a Cristo. Para encerrar nosso estudo e meditação sobre o Salmo 2, precisamos refletir sobre a promessa final que ele traz. Bem-aventurados são todos os que confiam no Senhor. Essa é a essência de toda a palavra: confiança, fé e entrega completa a Deus. Aqueles que se rendem ao seu reinado experimentam plenitude, paz e alegria verdadeira, mesmo em meio às tempestades da vida. O Salmo 2 nos lembra que o poder de Cristo não é apenas espiritual, mas se manifesta de maneira prática em nossas vidas. Ele nos dá sabedoria para tomar decisões, força para enfrentar desafios e autoridade para interceder pelas nações. Somos chamados a ser instrumentos do reino de Deus na terra, proclamando justiça, amor e salvação em todas as esferas. A oração baseada nesse salmo nos inspira a pedir a Deus que nos fortaleça, que nos transforme, que nos use como testemunhos vivos de seu poder e amor. Orar não é apenas falar com Deus, mas alinhar nosso coração à vontade dele, permitindo que sua presença guie cada passo, cada palavra e cada atitude. Também aprendemos que Deus deseja renovar nossa família, nossa cidade e nossa nação. Ele quer que a justiça prevaleça, que a maldade seja detida e que o Evangelho alcance cada coração. A Bíblia nos chama a participar desse plano divino, intercedendo pelas nações e vivendo como agentes de transformação, levando luz onde há trevas e esperança onde há desespero. Portanto, meu amigo, minha amiga, hoje é o momento de entregar sua vida, sua família e seu futuro nas mãos do Senhor. Confie nele, siga seus caminhos e permita que a plenitude de suas bênçãos se manifeste em sua vida. Lembre-se, quem confia no Senhor nunca será abalado, pois está debaixo da proteção do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você deseja declarar sua fé e confiança em Cristo hoje, comente: Amém, Cristo é meu Senhor.